Está começando o Projeto SAS. Olá pessoal, hoje a gente tem um episódio muito bacana, a gente vai trazer o nosso primeiro convidado aqui e a gente vai discutir um assunto que eu acho que pode interessar muita gente, né? Que é como a gente vai desenvolver um sistema, como é desenvolver um SaaS, né? Como é criar um produto para um mercado onde a gente não está inserido, né? Para um público que a gente não tem tanto contato ali no dia a dia ou que a gente não é da área, né? Então a gente vai conversar com o Leandro, que tem um software muito bacana, o Codental, que é voltado para essa área de odontologia, para os dentistas, né? Primeiro, acho que as introduções aí, eu tô aqui com o meu companheiro aí inseparável, Rodrigo. E aí, Rodrigo, tudo jóia? Tudo certo. Fala, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, Leandro. Esse papo aí vai ser bem interessante. Sou fã aí do Codental há bastante tempo já e acho que vai ser interessante você contar aí o segredo que foi construir isso aí sem ser um dentista, né? Então acho que vai ser bem bacana pro pessoal que tá passando por esse momento de construir um produto e talvez vai construir um produto para um mercado que não domina, né? Primeiramente agradecer o Renan, Rodrigo, né, vocês dois aí por terem me convidado. É um prazer, assim, são poucas as pessoas que a gente pode conversar de SaaS, né, assim, que realmente estão envolvidas ali no meio e isso é legal, sabe? É bom ter essa oportunidade de poder conversar sobre isso e falar um pouco, né, das dores que a gente teve, né, durante a execução do projeto, das coisas que funcionaram bem, sabe? Acho que vai ser legal. A ideia hoje aqui, né, já a gente entrando direto no assunto, é a gente entender esse processo, né, e aí depois, claro, os insights que a gente pode tirar isso aí para o nosso dia a dia também. Leandro, acho que seria legal, pessoal, te conhecer um pouquinho, né, se você pudesse se apresentar aí, falar um pouquinho do seu background, né, do seu histórico e já falar um pouquinho, dar uma geral aí do Codental, pessoal que não conhece ainda esse software. Bom, meu nome é Leandro, eu sou programador, então eu trabalhei assim no mercado como funcionário durante muito tempo. Hoje eu tenho 35 anos, então eu trabalhei até os 29, né, como seletista. Nesse período eu sempre tive a vontade de desenvolver alguma coisa. E aí teve uma época da minha vida que eu estava morando em Florianópolis, a cidade era ótima e tal, mas eu estava trabalhando numa empresa que eu não estava curtindo, e eu estava insatisfeito, e eu estava insatisfeito também com a minha profissão de programador, eu estava achando que era sempre mais do mesmo, e aquela coisa, e eu estava querendo fazer uma coisa diferente, eu até pensei em largar a profissão de desenvolvedor, sabe? E dada essa insatisfação, eu comecei a chegar em casa e trabalhar num projeto paralelo. Muita gente faz isso, né? E esse projeto paralelo, na época, eu desenvolvi, coloquei no ar e tal, e na verdade não tinha nada a ver com software odontológico, mas foi aquilo que me proporcionou sair do mercado e viver daquilo que eu mesmo produzia, né? Então eu fiquei com esse projeto especificamente durante mais ou menos aí 4 ou 5 anos, até mais um pouquinho, talvez tenha chegado aos 6 anos mais ou menos. Esse projeto era um projeto que dependia diretamente de alguns quesitos que me incomodavam muito, né? Então, por exemplo, eu tinha um site que tinha um tráfego relativamente alto e eu ganhava dinheiro ali com anúncio, né? E só que e ficava muito susceptível ali aquelas variações do Google, variação de algoritmo, e eu sempre correndo atrás de melhorar aquelas questões de SEO e tal, e isso me trouxe uma insatisfação muito grande, assim, porque chegava a ser exaustivo, né? Então eu falei, eu preciso desenvolver uma coisa mais estável, né? Uma coisa que seja, que não dependa diretamente de um terceiro para poder ganhar dinheiro, sabe? Porque eu ficava muito na mão dos buscadores, né? Quando eu tinha esse outro produto, que era o produto onde eu exibia, basicamente tinha tráfego e exibia anúncios neles, né? Então eu queria desenvolver aquilo que seria hoje o Codental, né? Assim, eu queria desenvolver um sistema que me proporcionasse lidar diretamente com o meu cliente, sabe? Assim, sem precisar ficar na mão de um terceiro, como eu ficava na mão dos buscadores anteriormente, porque 90% do meu tráfego anterior era orgânico e aquela coisa eu tinha que ficar correndo atrás de melhorar sempre SEO e o Google mudava o algoritmo, minha receita caía muito e eu ficava zerado e aquela coisa. Então eu falei, não, eu preciso desenvolver produto, né? Um produto mesmo que vai agregar valor na vida das pessoas e tal. E aí eu encontrei um sócio, um cara muito legal também, assim, também é programador, né? Assim como eu. E ele também estava nessa vibe de procurar também uma coisa nova para ser desenvolvida. E isso é interessante porque eu e ele estavam com o mesmo mindset, assim, vamos desenvolver uma coisa juntos, né? E
e vamos explorar, vamos ver o que o mercado tem aí, sabe? E aí a gente começou a procurar, né? E essa procura, assim, invariavelmente, a gente tende a procurar coisas que a gente domina, né? Só que não era essa a questão. A gente não queria uma coisa que a gente dominasse, a gente queria uma coisa que simplesmente tivesse demanda, sabe? Com base nisso, a gente começou a fazer as pesquisas. E as pesquisas envolvem uma série de coisas, né? A gente começou a ver tráfego, né? O que gerava tráfego, né? Quais eram, avaliar o que a gente tinha no momento de concorrência. Então, assim, a gente tinha no mercado na época, né? A gente tinha vários concorrentes, mas a gente notou que forte mesmo, a gente tinha um ou dois só. E, bom, aí a gente começou o processo, que era o processo de desenvolvimento. Identificamos o mercado, então a gente falou, pô, legal, mercado de software odontológico, parece que tem aqui uma parte para ser explorada. Vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar nisso e vamos lançar um MVP. E aí o que a gente fez? Começou a fazer alguns benchmarks. Uma coisa que é fundamental, que eu acho, quando a gente está desenvolvendo esse tipo de produto, é identificar aquilo que é realmente útil, né? E a gente lançou um MVP, tipo, em 4 meses, sabe? Então, assim, trabalhando junto, eu e ele, direto, dedicação total ao projeto. Em 4 meses a gente lançou o MVP. Mas o MVP era um negócio assombroso, sabe? Tem até um ditado que fala, né? Se você não tem vergonha da sua primeira versão, você lançou tarde, sabe? E outro dia eu tava olhando as nossas primeiras versões, meu Deus. Mas isso é um negócio fundamental, sabe? Porque eu acho que você tem que sair de negócio ruim o mais rápido possível, sabe? Você tem que permanecer em negócios que... É igual investimento, né? Quanto mais tempo você passa em investimento ruim, mais dinheiro você vai perder ali, sabe? A gente queria identificar rápido se aquele era realmente um mercado que valeria a pena. Então a gente trabalhou, se não me engano, foram 4 meses mesmo, lançamos a primeira versão, que a primeira versão, cara, sério, a gente tinha um calendário, né, e um cadastro de paciente. Basicamente era isso, sabe? Porque a ideia era realmente fazer o MVP, fazer algum tipo ali de publicidade, atrair as pessoas e ver se aquilo ia dar volume, se as pessoas iam cadastrar, se realmente aquela análise que a gente tinha feito um pouco antes de começar o desenvolvimento, se era válida, né? Se aquilo era real. E quando a gente lançou, a gente notou que tinha um tráfego, sabe? As pessoas estavam entrando, as pessoas estavam comprando. Aí eu falei, poxa, então realmente isso aqui vale a pena. Então aí a estratégia que a gente adotou nesse período, né, foi o seguinte, olha, vamos separar desses caras que entraram, vamos pegar 5. Então a gente pegou 5 dentistas, se eu não me engano, acho que foram 5, que estão com a gente até hoje, e a gente colocou eles como tester. Nesse momento a gente resolveu um grande problema, que eu não sou dentista, meu sócio também não é dentista. A única coisa, o que a gente tinha era benchmarks, né, de concorrentes e tal. Aí a gente resolveu esse problema. Então tudo que a gente ia lançar, vamos bater um papo com os testers. Então a gente batia um papo com os caras davam feedbacks extremamente valiosos pra gente, assim, muito valiosos mesmo. Eles eram clientes da ferramenta? Sim, foram clientes que entraram nesse momento que a gente lançou esse MVP, sabe, bem simplão mesmo, sabe, que a gente lançou para testar. O que eu comentei, quando a gente lançou essa parte quando a gente lançou esse MVP mesmo, né, logo ali depois de 4 meses que a gente começou a trabalhar, teve um volume, sabe, foi importante porque serviu pra gente identificar que realmente existia ali um mercado pra gente, sabe. Leandro, eu acho que é interessante você comentar como que chegou esse volume, né? Você fez blog, você fez anúncio, como que trouxe essa galera para fazer essa primeira validação? Nessa primeira validação, como a gente estava disposto realmente a entender se o mercado era favorável, se não fosse a gente ia sair e tal, já ia tentar uma outra coisa, a gente resolveu colocar uma grana, e aí a gente colocou uma grana em publicidade. Na época a gente trabalhou com AdWords, trabalhou com Facebook e trabalhou com Instagram, e a gente divulgou nessas mídias. Pô, foi impressionante assim, cara, a diferença que deu do tipo de público vindo de cada rede, sabe? Facebook trazia uma quantidade imensa de gente, Instagram um pouquinho menos, e Google, né, AdWords, bem menos, sabe? Tipo assim, enquanto o Facebook me trazia 20 pessoas, Instagram me trazia, tipo, um pouco mais da metade, uns 13, e Google me trazia 5. Facebook não convertia nada, 0. Instagram não convertia nada, 0 também. No Google, das 5 que ele trazia, tipo, eu convertia 2, sabe? Assim, menos da metade, um pouquinho, mas convertia geral. Então, e aí a gente colocou uma grana, lógico, na época, né? Deixamos rodar ali por uns 20 dias, se eu não me engano. E esse pessoal que entrou, alguns deles a gente separou para tester, como eu comentei, e a gente foi para a segunda parte, né, do sistema, que era dar uma complementada, uma encorpada, uma melhorada nele, porque a gente já tinha validado, a gente viu que era possível entrar naquele mercado, que ele tinha uma demanda e que dava para a gente explorar ali. Então aí, na partir daquele momento, a gente decidiu que realmente seria esse o negócio. Demos sorte. Acho que uma parte foi sorte, porque eu lembro que a gente estava com umas outras 2 ou 3 ideias ali, mas a gente deu
entramos nessa e vimos que ia funcionar. Depois, quando a gente voltou para o desenvolvimento, aí eu fui trabalhar no mobile, meu sócio foi fazer as melhorias que a gente estava planejando e tal, e aí a gente foi lançando versões atrás de versões, fazendo melhorias e tal, mas o aprendizado que fica, eu acho, dessa época, eu acho que, assim, que todo mundo que pensa em desenvolver um SaaS, né, que pensa em desenvolver seja um produto web, eu acho que você tem que testar o mais rápido possível a sua ideia, sabe? Testar o mais rápido possível e não ficar se comparando o tempo todo à sua concorrência, sabe? Porque se você ficar se comparando à sua concorrência, cara, a sua concorrência muito provavelmente tem mais recursos e mais tempo que você, né? Geralmente é isso, né? A gente passou no Workday até por um processo inverso, né? De a gente ter lançado uma ferramenta primeiro e depois surgirem concorrentes, né? Mas realmente, eu acho que mesmo para quem lança e depois vem os concorrentes, essa comparação acaba sendo algo mais nocivo do que benéfico, né? Assim, claro, você tem benchmarking, você aprende, né? Mas ao mesmo tempo, você tem que focar no seu produto, né? Acho que é isso que você quer dizer também, com você tá mais focado na sua história, né? Do que ficar ali e ficar vendo, eu tenho isso, fulano não tem aquilo, né? Esse tipo de coisa, né? Em relação à concorrência, eu acho que tem uma porcentagem saudável de você saber que o cara existe, que ele tá ali, que ele tá fazendo alguma coisa e ele está no mercado, né? Mas se você fica só olhando pra ele e tentando copiar o que o cara faz, você sempre vai estar um passo atrás, né? Você só olha o que ele fez e copia. Você nunca vai saber o motivo do que ele fez alguma coisa, né? Então, você nunca vai conseguir criar algo novo, algo original, e vai sempre estar para trás, não vai ter como. Exato. E isso é um negócio interessante, porque à medida que a gente foi desenvolvendo o produto, isso é uma coisa que você aprende quando você empreende, né? Tipo, você tem que dizer não para algumas coisas, sabe? Porque muitas das vezes, né, eu, por exemplo, como eu não sou da área, né, então, tipo, eu tinha que ouvir o que o cliente falava. E muitas das vezes o cliente chegava para mim e falava, cara, a gente precisava dessa funcionalidade. E eu olhando a funcionalidade e o que o cara falava comigo, eu falava, realmente, isso aí é bem legal. Mas depois aí, conversando com meu sócio e tal, a gente chegava com, cara, mas quantos clientes nossos a gente vai impactar com isso, sabe? Beleza, vamos impactar um percentual pequeno e resolver o problema de 2 ou 3, assim. Então, será que realmente essa funcionalidade é para esse momento? Sabe? Esse tipo de conclusão você tem quando você aprende a priorizar as coisas, né? Então, tipo, às vezes dizer não para algumas funcionalidades, as coisas que os seus clientes pedem, né? Eu aprendi muito isso. Você tem um processo para poder priorizar, assim, porque imagino que teve, assim, quando você não tá ali tanto na pele do cliente, né? Você deve ficar até assim, poxa, será que eu tô errado? Será que eu tô correto, né? Com essa decisão? Como que vocês conseguem validar isso, né? Entender se aquilo realmente vai impactar muitas pessoas ou não? Porque, claro, vocês têm que ouvir o cliente, mas também vocês às vezes têm que dizer não. Como que é isso? Vocês têm um processo para poder priorizar isso aí? Excelente pergunta. Na verdade, o que a gente tem hoje, né, a gente pratica até hoje é o seguinte, a gente tem uma planilha mesmo, onde a gente coloca todos os pedidos, todos os pedidos. Pode ser de um lead, pode ser de um cara que já é cliente, pode ser de um cara que qualquer um, a gente coloca lá, sabe? E a gente tem um computador do lado que vai, tipo assim, a gente vai analisando aquilo que é o mais pedido pelas pessoas. E antes de desenvolver também, a gente costuma fazer um questionário, perguntar para algumas pessoas, sabe assim? Porque como a nossa equipe é pequena, a gente tem pouco tempo, a gente não tem recursos limitados, então tudo que a gente vai fazer, né, a gente tem que pensar muito bem antes, sabe? E esse eu acho que é o pilar, sabe? Quando você fala de saber priorizar e tal, trabalhar com uma equipe menor e tal, eu acho que é isso. Você saber priorizar, investir seu tempo naquilo que realmente pode te gerar valor de verdade, sabe? Por exemplo, eu lancei um negócio há um tempo atrás no mobile, porque para mim fazia total sentido, sabe? Total sentido. E nesse momento, como eu estava já trabalhando no mobile ali, no nosso app, nesse momento eu falei, já tô aqui com a mão na massa mesmo, vou aproveitar para resolver aquele problema daquele pessoal lá. Aí era um negócio ridículo lá de colocar, tipo, do cara poder preencher, tipo, uma evolução do paciente pelo celular. Aí, beleza, lancei isso, né? E pouco tempo atrás, eu fui ver quantas pessoas estavam usando, sabe? Tinha duas pessoas usando. Uma funcionalidade que, tipo, pra mim, querendo ou não, nada ali, pelo menos um dia ou dois foram, né, de desenvolvimento. Pouquíssimas pessoas usando. Isso é um planejamento ruim, sabe? Isso é um negócio que, nesse momento, sabe, a gente vai aprendendo, mas isso é o contrário pra mim. Eu tenho que ter certeza que aquilo que eu tô trabalhando, que aquilo que eu vou trabalhar vai atender aquele cara, sabe?
Agora, Leandro, você falou que você põe uma planilha e aí tem lá os pedidos, você vê o que o pessoal tá pedindo mais, né? Mas tem aquele pedido que todo mundo tá pedindo, mas que se você colocar, vai transformar seu produto numa coisa diferente e tal, que às vezes vocês ficam ali, vai, não vai? Você tem esse dilema? Porque a gente, reporteio, a gente passa por isso, né? Tem, por exemplo, uma funcionalidade que todo mundo pede no reporteio e a gente nunca coloca, porque a gente fala assim, se a gente colocar isso, a gente vai virar outro produto, né? Tem esse dilema também, do tipo, ó, isso aqui tá todo mundo pedindo, mas isso aqui eu não posso entrar nessa seara agora, porque a gente vai precisar se preparar mais para isso. Tem alguma coisa nesse sentido ou não? Realmente, o que é mais pedido, você coloca para rodar e é isso, né? Não, tudo. Também a gente analisa um pouco também o nível de complexidade, né? Porque às vezes as pessoas pedem coisas também que estão um pouco fora do escopo. E a gente tem isso sim. A gente teve, por exemplo, há pouco tempo atrás, uma demanda de várias pessoas até, acho que porque um concorrente, eu acho, nosso lançou uma coisa nesse sentido, e parece que essas pessoas ficaram sabendo e tal, e vieram até a gente pedindo, mas é uma coisa que a gente realmente, nesse momento, até não pensou, que era transformar o software numa ferramenta de marketing, sabe? Tipo, nós não temos interesse em fazer isso, sabe? A gente faz, desde o primeiro momento, assim, a nossa proposta não era fazer tudo, né? A gente faz menos que a nossa concorrência, só que o que a gente faz, a gente procura fazer de um jeito legal, de um jeito fácil de usar, sabe? De fazer do jeito certo, né? Bem construído. Tanto é que hoje a gente rodou lá uma pesquisa de satisfação, né? Usando lá o Rutrick, que é bem legal, inclusive. E a gente teve hoje, né? A gente tá batendo ali a porta dos 400 clientes, a gente tem 400 clínicas, né? Mais de 3 mil dentistas, né? E a gente fez uma pesquisa de satisfação, a gente estava com 81% de 9 e 10, né? Então, isso me traz uma felicidade muito grande, porque eu fico vendo nossos concorrentes, são caras gigantescos, assim, que têm equipes gigantes e tal, e que a gente está aqui com uma equipe pequena e estamos dando conta, estamos atendendo bem, parece que as pessoas estão gostando e tal daquilo que a gente faz. Então, assim, não tem por que a gente mudar muito o processo, sabe? A gente não quer também tornar a nossa ferramenta um monstro, sabe? Até porque isso aumenta muito custo, aumenta pessoal, não é esse o objetivo. Pegando essa ideia aí que você falou de usar planilha, analisar a complexidade, também até a questão de você ter adicionado uma funcionalidade no aplicativo que não era tão necessária assim, mesmo com esses pontos, você sente que ao longo acho que já anos, né, com o Codental, agora você já começa a perceber e ter um sentimento ali, uma intuição mais acertada, assertiva em relação ao que os clientes querem? Então, tipo assim, você já consegue, alguém pediu alguma coisa, você fala assim, pô, isso aqui eu acho que vai precisar mesmo, e aí você conversa com 1 ou 2 clientes, você vê que faz sentido, você tá sentindo essa intuição mais assertiva, mesmo cometendo esses erros como do aplicativo, ou ainda é um mercado muito distante, mesmo trabalhando nisso há bastante tempo? O que eu gosto de fazer, assim, tanto eu quanto meu sócio, a gente gosta de trabalhar com dados, né? Então, acho que essa é a melhor forma de você medir. Então, se a gente vai trabalhar numa funcionalidade que demanda tempo mesmo e tal, a gente não tende muito a confiar somente na nossa intuição, sabe? Porque, como o tópico aí, né? A gente não é da área, né? Então tudo que a gente tem aqui são informações meio que superficiais e tal, né? Então, a gente prefere acreditar em dados. Então, é mais fácil a gente... Beleza, você acha realmente que isso tem demanda? Então, vamos fazer uma pesquisa. Vamos separar aqui uma parte dos nossos clientes, vamos perguntar para eles o que eles acham disso e tal. Só que esse processo também de perguntar o que ele acha, também, isso é um negócio bem complexo, porque tem um livro, inclusive, muito bom, que chama, até recomendo para todo mundo que quer começar um negócio e tal, chama O Teste da Mãe. Você já ouviu falar? Não conheço. Esse livro é fantástico, é do Robbs Fitzpatrick, eu acho, se não me engano o nome do cara. O livro é fantástico porque ele te ensina a fazer as perguntas para as pessoas de uma forma que... Porque o que acontece? Hoje, quando você vai perguntar uma coisa para uma pessoa, né? Por isso que chama o teste da mãe. Você pergunta, chegar pra sua mãe e falar assim, ô mãe, o que você acha de eu fazer um site de receitas? Tipo, ela vai achar fantástico, sabe? Assim, é uma ótima ideia, vai passar a mão na sua cabeça. A maioria das pessoas, elas não querem magoar você. E pelo fato delas não quererem magoar você, elas tendem sempre a falar de uma forma positiva de alguma coisa que você quer criar, né? Então, tipo, se eu chegar pra uma pessoa, por exemplo, e falar, pô, olha só, tô criando essa funcionalidade, o que você acha dessa funcionalidade aqui? Isso é uma pergunta, uma forma de perguntar, às vezes não tão boa, sabe? Porque a pessoa já sabe que você tá com o intuito ali de esperar uma coisa meio que positiva, sabe? Então esse livro ensina isso, a fazer as perguntas de um jeito certo, sabe? Então, respondendo a sua pergunta, a gente procura evitar essa questão da intuição e tentar sempre trabalhar com dados, com informações mais precisas, né? E aí, seguindo também aqui algumas dicas que o livro dá para poder fazer esse levantamento.
Cara, que dica fantástica aí, pessoal. Pô, em 10, 20 minutos aqui já aprendi coisa pra caramba, velho. Fantástico mesmo essas dicas que você deu. Até vi que o livro chama O Teste da Mãe. Como conversar com clientes e descobrir se a sua ideia é boa, mesmo com todos mentindo pra você. O livro é muito bom. Porque é isso, né, cara? Você chega para uma ideia e as pessoas falam. A gente até comentou isso no cast anterior, que quando a gente foi lançar o Reportei, a gente tinha uma dor que a gente sentia e tal, então a gente fez o produto pra gente, né? Então nesse ponto foi mais fácil esse teste, né? Só que aí a gente chegava pro pessoal do mercado, para outras agências, pros freelancers, e aí eu conversava com a pessoa falava, nossa, fantástico, ideia é legal, adorei. E aí eu dava o link pra pessoa testar o MVP, a pessoa não fazia nem clicava no link, sabe? Eu falei assim, gente, como assim? A pessoa tá falando que a minha ideia é ótima e tal, mas ela não quer nem gastar 30 segundos pra testar, né? E aquilo me deixava indignado. Mas é isso, né? A pessoa fala o que você quer ouvir, e aí na hora que você pede uma ação dela, né? Aí já começa a ficar mais complicado, né? E aí você vê que quem realmente aquele produto realmente ajuda e quem só tá falando daquilo da boca pra fora, né? Saber fazer a pergunta é um negócio que pode te economizar muito dinheiro, sabe? Porque é isso que acontece. Na verdade, se você for analisar, assim, hoje em dia, todo mundo que você pergunta, sabe, isso é um negócio interessante, principalmente se for mais ou menos do meu ramo aqui, do Rodrigo, mas assim, a gente, né, que é desenvolvedor, todo mundo tem uma boa ideia, sabe? Todo mundo tem alguma ideia que é legal, sabe? Assim, na concepção dele, né, que é legal. E muitas das vezes até é legal mesmo. A gente entra num outro ponto, mas que é de colocar aquilo em prática, né? Poucas pessoas colocam aquilo em prática. Então eu acho que esse é um problema também que a gente tem hoje, né? O cara faz o levantamento às vezes, ele identifica ali um nicho de mercado, ele quer entrar naquilo, mas dificilmente o cara coloca aquilo em prática. Até tava conversando outro dia com um colega meu e ele tava contando que o ex-chefe dele tava falando com ele que antes do Mercado Livre, ele teve a ideia do Mercado Livre parecido. Chamava, inclusive tinha um nome já, chamava Mercado Persa. E o cara já tinha a ideia de tudo, sabe? Só que ele não executou, sabe? A parte, é melhor você ter um produto ruim e ter o produto, sabe? Eu acho que você tem que ter o produto, sabe? Eu acho que criar aquilo, sabe? Essa questão de lançar rápido, ela é muito importante, né? Se você não faz isso, você já tá atrasado, porque alguém vai lançar rápido na sua frente, vai capturar o mercado e você tá comendo mosca, né? Mas tem um outro ponto também, que é o seguinte, o que vocês acham em relação ao quanto tempo que você tem que manter esse produto, né? Porque o MVP, ele nem sempre tá pronto, né? Aí você lança ele e vamos dizer que não tem uma demanda tão grande e tal. Quanto tempo até falar assim, não deu certo, deixa pra lá, ou continuar investindo nele até ir melhorando, lançar uma versão nova? O que vocês acham em relação a isso? A gente tinha uma métrica lá. A gente ia trabalhar na divulgação do produto um mês. Se aquilo não desse o resultado que a gente esperava, a gente já ia partir para uma outra ideia, né? Mas eu acho que você tem que... tudo vai de acordo com o projeto que você está trabalhando, né? Às vezes você tem um projeto que o valor agregado do produto dele é muito alto, então você tem que ficar nele mais tempo, né? Mas no nosso caso, a gente tinha lá uma meta, na época, que eu nem lembro exatamente qual era, e a gente estava realmente disposto a sair daquele negócio, né? A gente não tinha apego nenhum, né, aqui, e a gente estava disposto a sair se ele não desse o retorno que a gente estava esperando. Então, eu acho que o importante é você identificar, ter as métricas que você precisa para poder identificar aquilo, sabe? No nosso caso, era um mês, né? A gente estava, depois do lançamento, trabalhando ali no marketing, na divulgação durante um mês. Mas a gente ia monitorar e ver. E a gente notou que deu resultado, né? Deu um resultadozinho e resolvemos prosseguir. Agora, Leandro, uma coisa que eu vou voltar lá no começo do software, né? E que eu fiquei com uma dúvida que eu tava pensando sobre isso, né? Quando você... Enfim, você não é da área, aí você fez uma pesquisa e aí você falou que lançou um MVP com funcionalidades bem básicas, né? De um calendário, alguma coisa assim. Para lançar esse MVP, você foi só no benchmark mesmo ou você efetivamente colocou para usuários testarem de graça, chamou dentista conhecido, enfim, você chegou a fazer alguma validação assim, mais manual também, ou foi tipo, beleza, já identificamos, criamos MVP, fizemos benchmarking, agora Google Ads
Ads, Facebook Ads e vão ver como que o público reage. A gente teve sim, como a gente não era da área, então a gente teve, eu procurei alguns dentistas que eu conhecia aqui em Juiz de Fora e tal, quando eu ia no dentista também eu levantava alguma coisa com eles e tal, e a gente teve também 2 ou 3 dentistas aqui de Juiz de Fora também que nesse processo do desenvolvimento ali, eles contavam pra gente mais ou menos quais eram as dores deles nos outros softwares que eles usavam e eram as coisas que a gente tentava ali dar uma caprichada melhor naquela parte, né? Isso foi até um negócio que fez bastante diferença, né? Hoje a gente brinca que o Codental, ele é o software literalmente com a menor curva de aprendizado de todos, sabe? Porque como a gente tinha poucos recursos e tal, a gente pôde investir naquilo ali que era o core da parada, sabe? Que os caras mais utilizavam. Vocês entregaram a essência, né? A gente pegou a essência ali da parada e tentamos fazer aquilo bem feito, né? Com carinho e tal, um negócio legal, sabe? E a gente desenvolveu isso com esses dentistas em parceria. Então a gente teve, sim, né? Antes mesmo de entrarem os testers oficiais, né? Que foram os caras que entraram durante o processo que a gente estava testando a ferramenta no ar e tal, investindo em publicidade, a gente teve, sim, também uma ajuda de um pessoal daqui fora, os amigos meus que eram dentistas e tal, e eles ajudaram a gente nesse processo. Foi um negócio que valeu muito. Até hoje eles estão com a gente, os caras fantásticos, assim, porque o legal é que são novos, né? Ligados em tecnologia, sabe? Então eles tem, assim, uma pegada também do que era legal ter, sabe? A gente até comentou no episódio anterior, né, que geralmente quando você está desenvolvendo software, as primeiras pessoas que você atrai são inovadores e early adopters, né? Então, independente de onde eles estejam, eles podem estar em Juiz de Fora, em São Paulo, em Nova York, né? Em toda cidade você tem os inovadores e os early adopters, né? Eu achei legal o site que vocês usaram esse perfil dessa galera que é inovadora, que é early adopter, para eles serem testers, para eles serem pessoas que iam construir o produto com vocês, né? Isso, fantástico, cara. E a gente jogou limpo com os caras, sabe, assim. E, na verdade, essa é até um dos pilares aqui, sabe, assim. A gente não tá aqui para fazer ninguém de bobo, sabe? A gente não tá aqui para... Então, a gente simplesmente, olha, a gente tá produzindo, a gente tá desenvolvendo o sistema, essa é uma primeira versão. Vocês querem seguir com a gente? E os caras, super solícitos, assim, ajudaram pra caramba a gente nessa fase. E até hoje a gente toma isso como uma premissa, sabe, assim. A gente tenta sempre jogar muito limpo com os nossos clientes, né? Por exemplo, a gente não tem bot, né, para responder. A gente poderia ter, né, bots para fazer o nosso atendimento e tal, mas não, a gente gosta ali do contato humano, a gente vai te explicar, às vezes, deixar claro para a pessoa que, às vezes o cara chega com uma ideia, assim, tipo, o nosso cliente, né, chega lá o cliente, gente lá no chat e tal, e ele tem muito claro o que ele quer. Olha, eu queria fazer isso e tal. Quando esse cara tem isso bem claro na mente dele, o que ele está procurando e a gente não tem, a gente fala, olha, o Codental não é a ferramenta ideal para você, sabe? A gente não fica querendo vender pro cara, porque a gente quer uma taxa de churn bem baixa, assim, sabe? E porque os caras que estão com a gente, eles conhecem as ferramentas, conversaram com a gente, entraram porque, sabe, a gente dá ali aquele suporte inicial para a pessoa entrar, conhecendo o produto, a gente dá o treinamento e tal. Então, assim, a pessoa sabe onde ela está entrando, né? Eu acho que isso é um negócio bem legal também de frisar, porque o seu cliente tem que te conhecer, sabe? Ele tem que saber exatamente o que você oferece, sabe? E o que você não oferece se ele perguntar, sabe? Assim, cara, eu queria que a ferramenta de vocês faz marketing. Não faz. Se você está procurando uma ferramenta que faz marketing, uma ferramenta de dentista que faz marketing no Google, nós não somos a solução para você. É bem naquela ideia do próprio Basecamp no livro Rework, né? Reinvente sua empresa, que você faz menos que sua concorrência, aí você atrai aqueles clientes que precisam daquela essência ali, né? Você acaba entregando uma essência mais energizada, mais... falta na palavra aqui, mas algo que realmente vai gerar valor, que o cara consegue aprender rápido, que aquilo ali vai resolver 99% dos problemas dele. E se o cara passar a precisar de alguma coisa, você deixa ele crescer mais do que você, né? Então, tipo assim, beleza, eu te ajudei aqui durante esse período, agora você cresceu mais do que a ferramenta, dado que você cresceu, então você evolui e vai para aquele concorrente ali. E tudo bem, né? Então, tudo bem esse cara sair e ir pra concorrência, porque se você tentar manter esse cara ao longo da vida inteira ali, dele enquanto clínica, no seu caso, né? Eventualmente você vai ter que gerenciar a franquia de clínicas, vai ter que gerenciar toda uma estrutura, vai virar um ERP, né? Não é isso que você quer, você prefere manter a clínica ali, naquele período, naquele cenário, e aí você consegue controlar melhor as situações. Exatamente, cara, exatamente isso. E o Basecamp, inclusive, eles têm uma técnica lá, uma tática que é bem legal. Eles deixam isso bem claro, inclusive, na landing page deles. Eles falam, olha, você vai testar nesse período, e se você não gostar, a gente vai devolver o seu dinheiro sem, e essa que é a parte interessante, ele fala, sem questionar. É legal, né? Porque, quer dizer, que a gente sabe como é que é o processo hoje para cancelar alguma coisa, né? É difícil e tal. E eles deixam isso claro, é sem questionar, sabe? A gente procura lá fazer o mesmo, sabe? Nosso cliente chegou para cancelar, a gente levanta com ele
qual que é a razão, porque a razão pra gente é importante, né? Mas não pra fazer uma retenção, só pra gente entender por que o cara tá indo embora. E a gente leva pra aquela planilha que eu comentei com vocês de feedback, né? Então, às vezes o cara tá indo embora porque a gente não tem uma determinada funcionalidade, né? Que agora é necessária pra ele. Então, a gente vai levar isso pra planilha de feedback, vai devolver a parte do dinheiro dele, né? Do mês ali e tal. E, boa, a vida que segue. E aí, por incrível que pareça, uma coisa que funcionou muito bem pra gente foi esse contato humano, sabe? Porque os nossos concorrentes simplesmente não têm, sabe? Então, o dentista não é um cara de tecnologia, sabe? Usa tecnologia, mas não é um cara de tecnologia. Então, essa parte do suporte, ter uma pessoa, sabe? O cara te liga, a gente liga, sabe? A gente mantém um contato próximo dos nossos clientes, a gente ainda consegue fazer isso. E isso tem feito uma diferença muito grande, sabe? Muitas das vezes o cara cancela, vai para um concorrente, aí chega lá, fica lá tipo uma semana, duas e volta pra gente de novo. Acho que você podia até explorar isso, Leandro, porque assim, aí vamos entrar num outro nível que é, além de você desenvolver para uma galera que não é da sua área, né, você ainda desenvolveu para uma galera que não é heavy user, né, não é aquele padrão de usuário, né, a galera super tecnológica. Eu até peguei um trecho aqui que vocês estão explicando do seu site, eu vi que a linguagem que vocês usam é muito voltada para uma pessoa que às vezes não conhece, né, então eu vi que tem uma pergunta no seu site, no seu FAQ, né, que assim, meus dados estarão seguros? Aí a explicação de vocês é assim, sim, a gente usa servidores mais modernos, os mesmos de grandes marcas, como a Netflix e o Spotify. Ou seja, né, você está dando uma explicação técnica para o cara, que você tem um servidor de nível, enfim, internacional, de segurança e tal, numa linguagem que o cara possa entender, né, que é o Netflix, Spotify, meu site vai estar no mesmo lugar que, o meu sistema vai estar no mesmo lugar que o Spotify, sacou? E, enfim, mas eu queria que você comentasse um pouquinho disso, assim, como é que é isso? O seu cliente pede para marcar reunião com vocês toda hora, para ir lá no seu escritório te conhecer, enfim. Como é que é lidar com esse público que não é tão conectado, né, sei lá, quanto uma galera de marketing, galera de publicidade, programação e tal? Mas só para engatar aqui, né, quando o sistema cai, os caras te ligam? A gente tem uma centralzinha de atendimento, né? Nossa, quando o sistema cai é um caos total. Mas sim, pra gente, sabe? Ligam, mandam WhatsApp. A gente tem hoje vários canais, né? A gente utiliza o Intercom, né? A gente utiliza o WhatsApp e a gente tem uma central de atendimento, né? O cara pode ligar. Todas elas a gente deixa o jogo aberto, o cara pode escolher por onde ele quer conversar com a gente, sabe? E por incrível que pareça, como eu falei com vocês, assim, o meu sócio tem muita experiência com relação a UX também, sabe? É um excelente desenvolvedor. Quando a gente estava criando a ferramenta, sabe? Assim, um dos pilares era, cara, isso tá complexo. Cara, mas é um botão do lado. Não, tá complexo. Vamos melhorar. Não precisa disso. Tal. Então, assim, a gente conseguiu fazer da ferramenta, assim, bem simples, assim. É uma ferramenta, como eu comentei, uma curva de aprendizado. E isso reduz bastante a nossa demanda de atendimento, sabe? Reduz bastante mesmo. Por ser simples de usar. Né? A gente também, obviamente, trabalhou bem ali naquela questão. A gente tem um help, um how-to ali, para fazer determinadas coisas dentro do sistema que são bem claros, sabe? Tudo com essa linguagem bem objetiva pro cara, assim, entendendo que com vídeos, sabe? Então a gente tem vários vídeos, um monte de vídeos ensinando a fazer determinadas coisas, mas mesmo assim, tem demanda no chat, tem demanda no WhatsApp, tem demanda em qualquer dos nossos canais, a gente ajuda, sabe? A gente não passa simplesmente o link do artigo, sabe? Assim, isso não é prática nossa, assim. A gente faz pro cara, às vezes, vou fazer pra você e tal, eu vou te mostrar como é que compartilha a tela e tal. Então, assim, esse é o pilar da nossa empresa, sabe? Assim, a gente tem essa ideia de que proximidade gera valor, sabe? Gera cliente, gera valor. E basicamente foi isso, cara, que... E aí eu imagino assim, né, Leandro, que dentro desse cenário, eu não sei como é que é a sua experiência, porque a gente tem uma experiência com um público que é muito público que gosta de tecnologia. Então é um público que está sempre ligado em trocar de ferramenta, sabe? O cara vai por outra ferramenta, volta para a nossa, volta, vai de novo, né? Tem muito isso, né? Então a gente lida com essa volatilidade mais alta, até porque é um público que tem tá ali mais acostumado com essa troca de tecnologia e tudo mais, né? Você bem próximo do cliente, enfim, um cliente que talvez não queira perder tanto tempo também, né? Uma vez é um sistema gerencial, né? A pessoa vai gerenciar a empresa dela ali. Imagina que você deve conseguir, pelo que você falou de NPS, a sua taxa de churn e tal, deve ser uma coisa bem baixa, né? Do tipo assim, você deve saber contar nos dedos os clientes que vocês perdem, ou não, é volátil pra caramba também e tal. Olha que interessante, até para essa reunião hoje, eu perguntei, quando foi o nosso último cancelamento? Hoje é dia 29, o nosso último cancelamento foi dia 2 de julho. Caraca! Porque assim,
Incrível. Mas por isso que é legal, no início, sabe, você jogar assim, fazer um jogo limpo com o seu cliente, sabe, assim, mostrar o que você tem, apresentar bem pra ele e tal, porque esse cara, quando ele entra, coloca os pacientes dele ali, começa a fazer as marcações dele e tal, vê que o negócio tá andando, tá organizando, cara, esse cara não sai dali, sabe, só se acontecer alguma coisa ali e tal, no meio do caminho, mas no geral ele não sai. Precisa de uma força muito grande para tirar o cara e fazer ele recolocar tudo dos pacientes dele, tudo da clínica dele em outro software, né? Então tem essa barreira gigante de troca. Exatamente. E só complementando aquilo que o Renan comentou, né, de trabalhar com pessoas que não são, porque foi a primeira vez também que eu sempre fiz coisas para pessoas de tecnologia, né, então era muito fácil para mim, muito cômodo, né, você pode usar um linguajar técnico, você pode, e foi um desafio isso, né, quando a gente estava construindo a landing page e tal, as coisas, a gente falou, cara, a gente não quer ser um software enterprise, aquela coisa muito formal e tal, sabe, a gente quer falar a linguagem dos caras, sabe, a linguagem dos nossos clientes, e esse foi o pilar. Então, como é que você explica a tecnologia para um cara que é dentista, sabe? Como é que você explica para ele, por exemplo, as vantagens de se ter um server da AWS rodando em São Paulo, sabe? Você vai falar com ele que seu ping é menor? Não adianta nada disso, né? Então você vai ter que há uma forma de valorizar o seu produto, mas de forma que ele entenda, né? Então a gente falou a respeito até dessa questão do Netflix e da Spotify e tal, e a gente sempre está explicando isso. Quando alguém pergunta de segurança, meus dados estão realmente seguros? Aí a gente comenta, olha, a gente usa o mesmo tipo de criptografia que usa o seu banco, sabe? Então, assim, sim, tá seguro. A gente faz 4 backups por dia, por exemplo. É muito mais fácil. A gente sempre usa desse argumento, né? Porque eles perguntam, mas ficha de papel é mais seguro, porque... Tá? Aí a gente fala, olha, é mais fácil você perder uma ficha de papel do que algum dado aqui, sabe? Eu coloco em locais diferentes, físicos diferentes, faço 4 backups por dia. Então, por exemplo, se você entrou lá, apagou um paciente, por engano, alguma coisa nesse sentido, eu consigo recuperar aquele paciente para você, sabe? Numa ficha de papel, se você perder, não tem muito jeito, sabe? A gente teve que desenvolver essas argumentações também para os nossos clientes. Cara, muito, muito legal. Pô, gostei bastante desses insights que você trouxe aí. Eu acho que até tem coisas aí que eu vou adotar aqui no meu dia a dia. Eu achei muito legal essas ideias. Assim, eu queria deixar um espaço também, enfim, Rodrigo, não sei se você tem mais alguma coisa pra gente aprofundar, mas se você não tiver, puxar, né, Leandro? Pessoal, o que você diria também pro pessoal hoje que tá desenvolvendo para áreas que não são, né, que a pessoa não tem muita especialidade? Enfim, o que você acha que você, pelo que você aprendeu, né, que você às vezes poderia fazer melhor se você fosse começar hoje, ou pelo menos, sei lá, dar uma dica para aquela pessoa acelerar alguma coisa que talvez você demorou um pouco mais a sacar. Então, enfim, se puder fechar com isso aí, não sei, Rodrigo, se tem mais alguma coisa aí para trazer, mas acho que fica legal a gente entender e você trazer essa dica para o pessoal que está também hoje desenvolvendo para mercado, né, que não é tão ali familiar, né? Só para complementar antes do Leandro mandar essa daí, essa questão da gente adaptar a linguagem do cliente, né, e sempre falar com ele no tom dele, eu acho que isso é extremamente importante. Uma das coisas que eu tenho aprendido é que não existe o processo de onboarding. Onboarding é o tempo inteiro, né? Então o cara tá olhando aquilo ali o tempo inteiro, troca funcionário, alguém vai usar seu software, esse cara tá usando aquilo ali pela primeira vez, alguém tá passando por trás enquanto alguém tá usando o seu software. A pessoa que passou atrás vai olhar e falar assim, então você tá fazendo isso, né? Então, se você sempre pensar que o cara sempre tá no primeiro dia de uso dele, tipo, day one sempre, você vai conseguir sempre construir um software com uma usabilidade melhor, né? Você vai conseguir sempre entregar algo bacana. Então, na verdade, assim, se você vai desenvolver um software para um público que você conhece pouco, né, você tem que acumular o máximo de informação possível. Então, assim, tem que lembrar que você tem ali mais uma coisa jogando contra. E a possibilidade de você errar, ela é maior, sabe? Se eu fizesse, por exemplo, eu e meu sócio, a gente resolvesse fazer um blog para programadores, ia ser muito fácil, muito cômodo e a gente provavelmente, né, a possibilidade de acertar é um pouco maior. Agora, quando você está fazendo para um público que você não conhece bem, sabe, um público que você não conhece as nuances da parada, você realmente tem que se aprofundar naquilo, você tem que ler muito sobre aquilo, você tem que analisar muito bem, principalmente, sabe, eu acho que você tem que analisar muito a sua concorrência, sabe, eu acho que esse é o principal ponto. E conseguir mensurar o que está funcionando para o seu concorrente, porque você não é da área, então você tem que entender o que funciona para ele, o que não funciona, sabe? Tentar levantar isso, ter o máximo de informação que você precisa e tentar fazer algumas parcerias. Eu acho que quando você tem, igual no nosso caso, 2 desenvolvedores, apesar de não ser da área, né, a gente não é da área de odontologia, é melhor do que se
se você tivesse, por exemplo, 2 dentistas para contratar uma empresa para desenvolver para eles, sabe? Quando você contrata, eu fico pensando hoje, né, se eu fosse dentista e meu sócio também, e toda mudança que a gente fez no sistema, a gente tivesse que pedir para um terceiro, a gente provavelmente não ia conseguir levar o negócio. Então, como nós 2 éramos desenvolvedores, a gente tem a possibilidade de criar, né? A gente tem a possibilidade de desenvolver. Então, assim, não deu certo, a gente refaz, sabe, e tal. Isso a um custo mais baixo do que se fossem 2 dentistas querendo desenvolver um software. 2 programadores desenvolvem um sistema. Agora, 2 dentistas terceirizando o desenvolvimento, eu acho que torna o negócio mais complexo. Acho que ficaria mais difícil. Com relação ao conselho, assim, o que eu acho legal, assim, primeiro, eu acho que todo mundo devia, se você é desenvolvedor e tem ideia, assim, de fazer algo, eu acho que você tem que colocar a mão na massa. E não cair nas armadilhas do mercado aí, né? Tipo, eu acho que o mercado tem algumas coisas que, primeiro, quando você tem um SaaS, né, vocês devem saber, assim como eu, tem momentos que você tá muito bem, sabe, assim, aí de repente acontece alguma coisa e você tem que se desprender daquilo tudo, de repente tem alguém querendo colocar dinheiro na sua empresa, sabe, e você sempre se perguntar, sabe, será que você precisa realmente disso, sabe, será que você realmente precisa dessas coisas, sabe, será que você precisa de mais uma pessoa ali com você, porque muitas das vezes você tá ali, seu produto tá andando, mas aí você começa a ganhar um dinheiro e você fala, pô, eu vou ampliar, será que realmente você precisa de ampliar você precisa de mais gente, isso vai trazer valor para você, sabe, ter essa visão, assim, não cair nessas armadilhas durante esse processo de desenvolvimento e tal, que seu produto está escalando, eu acho que isso é um negócio interessante, sabe? Assim, de você pensar, tomar cuidado com essas coisas, sabe? Perfeito, Leandro. Pô, dicas fantásticas aí, eu acho que vai ter muita gente querendo aprender. Pessoal, para vocês entrarem em contato aí, né, a gente, todo programa já fala aí dos nossos arrobas, nossos contatos, mas aí, Leandro, também se você quiser deixar algum contato, que o pessoal quiser se relacionar com você, alguma rede social, alguma coisa, enfim, quem quiser continuar a conversa com você aí, como é que faz para ter essa conexão? Pode chamar lá no Twitter, né, @LeandroPHP, e na época que eu programava PHP, ainda uso o mesmo Twitter aí. E mas pode chamar pra lá, a gente bate um papo, acho que é tranquilo. E convido o pessoal a conhecer o Codental lá, quem quiser conhecer e saber um pouco mais do sistema que a gente fez, entra lá, se quiser que a gente apresente o sistema. Faz um teste lá pra baixar sua taxa de conversão. Tem afiliados para dentista, cara? Vou indicar uns dentistas aí. Rapaz, essa parte de afiliados a gente até tem alguma coisinha, mas ainda não tá do jeito que a gente gostaria. Então, vamos esperar um pouquinho. Legal. Já tava pensando assim, pô, tem uma dentista aqui, eu sei que ela não usa sistema nenhum. Vou indicar para ela, mas, pô, preciso de um afiliado para ganhar uma comissãozinha. É verdade. É isso aí, valeu, Leandro, assim, muito obrigado, a gente vai contar com você em próximos episódios também, né, vamos falar de mais assuntos, evoluir, acho que tem muita coisa aí que a gente tem para conversar aí sobre produto. Hoje o tema foi esse, né, falar do desenvolvimento para mercados aí que a gente não tá tão habituado. Queria te agradecer de novo, muito obrigado, foi muito legal o bate-papo aí, espero te ver mais vezes por aqui, e muito obrigado, Rodrigo, também aí por mais esse papo, a gente vai se falando, a gente se vê na próxima aí, um abração, Leandro, muito obrigado de novo e, enfim, a gente se vê nos próximos aí. Valeu, pessoal. Valeu, Renan. Valeu, Leandro. Até o próximo, galera. Um abraço, pessoal. Foi um prazer, viu? Tchau, tchau. Projeto SaaS. Edição BZT.